fazer jornalístico, né, com essas tecnologias, com o celular, que faz mil e uma coisas, está cada vez mais enxuto. Você tem, assim, um cinegrafista, como é que é a equipe no Chile? Tem um cinegrafista ou você faz tudo pelo celular, pela câmera? Como é que é esse processo de realmente fazer as reportagens? Aqui eu sou tudo. Eu já trabalhei com um cinegrafista no começo, mas a gente não se entendeu muito bem. E aí eu resolvi comprar uma câmera que ficasse, que eu pudesse fazer, porque como eu já tinha feito na época da minha faculdade, né, naquele anseio por muito conhecimento e sempre se movimentando, eu fiz curso de cinema, eu fiz curso de série de TV, então eu sabia os enquadramentos, eu sabia quanto tempo um take deveria ter para ficar bacana na edição, eu sabia um pouco de noção de captação de áudio, então o que foi que eu fiz? Como a gente não se entendia muito bem, eu acho que porque, como eu não é que eu não sei se ele não se esforçava também para entender o meu espanhol, sabe? Eu tinha recém-chegado, então era tudo muito novo ainda. Eu não tinha essa fluência que eu tenho hoje. E a gente meio que não se entendia, só tinha estresse. Chegou uma segunda matéria que eu fiz com ele e aí minha editora mandou eu fazer tudo de novo, porque os ângulos estavam tudo errado, o que eu estava falando no off era totalmente diferente do que ele tinha captado. Então, né, visivelmente. Eu disse assim, é o seguinte, eu vou eu mesma fazer. Comprei uma câmera e comecei a fazer e desde então sempre faço. Agora, quando é matéria, quando é entrada ao vivo, a gente faz do celular mesmo, do celular ou do computador. Existe um kit que é um kit de transmissão ao vivo, mas eu acho que geralmente eles estão com esses repórteres que entram mais vezes, sabe? Que aí realmente sou eu, o meu tripé, meu cinegrafista é o meu tripé. E como foi a sua experiência de ser correspondente em um momento histórico do Chile, né? Que foi no caso do plebiscito para a nova Constituição. Como é que foi esse momento? Na realidade, esse momento foi desde o ano passado, né? Desde o ano passado que a gente vive muitos momentos assim de importância social, política e econômica para o país. Então, o Chile está muito em evidência desde o ano passado, principalmente, por conta dos protestos, né, que culminaram no plebiscito. Então, o que a gente vê agora é o capítulo do meio aí dessa trama, né, que ali, o terceiro capítulo da história, é o plebiscito. Então, com certeza, não, para mim estava dizendo um dia desse para um amigo meu, eu me sinto muito honrada, sabe, de participar e de ver as coisas acontecendo e em um país que não é a minha pátria, mas que é a minha casa. Então, eu vejo muito, e também por entender todas essas demandas deles, né, e por sentir na pele muitas vezes, porque a gente fala que nós somos jornalistas, mas a gente é ser humano também, e não tem como tirar a tua pessoalidade do teu texto, por mais imparcial que você queira ser, mas sempre você vai ter um olhar diferente, né, com base nas tuas experiências e tudo, e eu acho que é muito isso, sabe, é muito teve um olhar e uma relevância social para mim, porque eu sou também dessa base aí mais questionadora, sabe? Da minha formação, do que eu estudei, da minha vida acadêmica. Então, eu sempre tive e eu entendo muitas das demandas deles. Então, para mim tá sendo, né? Continua sendo uma honra, assim. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse período. E como é trabalhar em outro país durante a pandemia, né? Como é que está sendo esse processo? Durante a pandemia, na realidade, o que aconteceu aqui foi que agora, de um mês e meio para cá, é que as coisas estão reabrindo aqui no Chile. A gente passou por uma severa quarentena, não em todos os bairros, nem em todas as regiões, né, do país ao mesmo tempo, e nem em todos os bairros de Santiago, as zonas, porém, uma quarentena mais, como eu posso dizer, liberava um local e dependendo dos níveis naquele local,
fechava de novo. Então, rotativa, rotatória, não sei como é que se fala isso em português. Porém, ser jornalista dentro dessa quarentena, por exemplo, eu não saí de casa, tudo eu fazia de casa. Foi diferente das outras vezes que eu ia lá, fazia algumas imagens, voltava, então fazia o vivo de casa, mas eu voltava, né, e fazia uma imagem. Nessa, não deu para fazer nada, porque a gente não tinha liberdade para sair quando estava tudo fechado em lockdown. A gente só podia sair com uma autorização que não era dada a jornalistas. Meses depois foi que eles foram dar para jornalistas, assim, que entrassem, então foi complicado. No plebiscito, todos os protocolos de segurança, né, de todas essas coisas, tudo isso de protocolo sanitário, a gente teve que seguir igual a todo mundo, igual aos eleitores, igual aos mesários. Então foi desse jeito, a Vivo com máscara branca, é assim. E qual é a sua visão, enquanto jornalista, sobre a situação do Chile em relação à pandemia? As pessoas estão respeitando, né, a questão não mais do isolamento, mas do distanciamento, as regras, né, que estão sendo realizadas no Chile. Como é que está sendo esse processo de reabertura, Olha, né, das coisas? esse processo, como eu te falei, como a gente está indo no processo de reabertura, meio que as pessoas ainda estão se acostumando, mas eu acho que todo mundo tá chato, né? Todo mundo já tá, assim, de saco cheio de tudo isso, né? Todo mundo quer que termine essa pandemia. Porém, a gente sabe que não vai terminar, assim, só com querer, só com o que a gente precisa. Eu fui no Brasil agora, no começo de outubro, eu estive no Brasil por 2 semanas e depois voltei para cá e eu notei que, não sei se eu nunca notei que no Brasil respeitou-se muito, sabe? A impressão que eu tive é que todo mundo se respeitava. E quando eu cheguei, exatamente a mesma coisa, assim. A diferença começou no aeroporto. O aeroporto de Santiago, todo mundo respeitando a filinha e tudo mais. Já no de Guarulhos, né, para fazer a escala, já era todo mundo perto dos outros. Então, assim, eu acho que aqui eles, claro, todo local tem as exceções, a gente também não, né, não pode generalizar, porém, eu acho que a impressão que eu tive é que aqui as pessoas estão um pouco mais receosas, sabe? Ainda tem gente que evita sair de casa. No Brasil a gente não vê mais isso, entendeu? Já tá todo mundo É saindo, verdade. ninguém tá mais preocupado com isso. Então aqui ainda existem as pessoas que estão mais em casa, que procuram não tá em coisas sem necessidade, saem para restaurantes, mas agora que reabriram os restaurantes, saem para restaurantes, mas você nota que não tem aquela muvuca, sabe? Como teve uma época no Rio, em São Paulo, os barzinhos lotados, ninguém tava nessa ansiedade, sabe, de sair. Sim, Tava todo mundo muito, acho que todo mundo normal, né, todo mundo saco cheio, mas acho que aqui as pessoas controlaram um pouquinho mais.